Primeiro, parabenizar o deputado Raul pela excelente ideia. Ideia é uma concepção da arte, né? A ideia, a criatividade, a inovação, isso faz parte do processo quem trabalha com a arte. E o professor Mauro, mas foi meu professor, Mauro? Na Universidade Federal do Piauí. Eu, quando cheguei, já fui no final da palestra da doutora Vitória, mas eu vi aí a diretora do Instituto de Arte, doutora Isabela. E eu fiquei aqui ouvindo atentamente. Me lembrei dos meus anos 60. E logo em seguida, os anos 70 foi a consequência da grande obra educacional do regime militar, que fez toda a confusão com a LDB. E hoje nós somos consequências disso tudo. Isso aqui são resultado do período ditatorial com relação ao processo educacional brasileiro. Que nos anos 60, eu me lembro, no Instituto de Formação Pedagógica, no Piauí, ia falar em arte já como o coral do Instituto Antonino Freire, coral. Tinha professora de canto, tinha professora de artes manuais, chamada artes manuais, professor de canto, professor de artes. E logo em seguida, nos anos 70 e 71, com aquela visão, né, do regime militar, que respeitou a IDB, passou a não existir. Em seguida, eles colocaram como iniciação profissional uma disciplina chamada Artes Industriais, técnica agrícola, técnicas comerciais, que passaram a substituir. Naquele período tinha a cadeira de desenho, e esse desenho se dividia em duas partes, desenho geométrico e desenho artístico. Foi retirada a cadeira de desenho, que era reprovativa nesse período. E quando foi introduzida as artes, era uma matéria não reprovativa. E geralmente o horário das artes era dia de sábado. E o aluno, dia de sábado, sabendo que a matéria não era reprovativa, poucos compareciam. Se o professor não tivesse uma estratégia, né, para atrair os alunos para dia de sábado, então nós sofremos essa confusão, né, essa confusão pedagógica nesse período todo. E me lembro que os cursos de arte chegaram na Universidade Federal do Piauí foi artes industriais, para substituir a cadeira de desenho, e depois foi que veio a educação artística. Nessa época eu me formei em artes industriais. Tinha uma chamada vocação, que hoje ninguém tem mais vocação, hoje o mercado é que dá a vocação do aluno, né? Naquela época eu tinha a vocação artística chamada para o lado de trabalhar com artesanato em couro e na cerâmica. Eu me formei em técnico de artes industriais, depois chegou no Piauí o curso de desenho e artes plásticas na Universidade Federal do Piauí. Depois veio arte cênica e música, né? Eu tive esse grande prazer de ter como professor o professor Mauro. Aí me formei em desenho, em arte plástica, faltou 4 disciplinas para me formar em arquitetura, e eu era professor de sala de aula e gostava de viver. Na realidade, isso foi uma passagem tumultuada dos anos 70 e 80. E veio então a história da disciplina Educação Artística, só no 2º grau, tiraram do ensino fundamental, só no 2º grau, Educação Artística, que passou a ser uma aula por semana. Uma aula por semana. Não era reprovativa, só uma aula por semana. Não tinha profissionais. Pegava seu professor de português, que era formado em comunicação, e botava para ser professor de arte. Pegava um professor de história, que conhecia um pouco da história da arte, e botava para ser professor de arte.
Eu, nesse período, era formado em artes industriais, passei a ser professor no segundo grau de arte, dava desenho artístico, história da arte, cultura popular, etc. E esse período todo que eu não tinha profissional. E quando começou a formar os profissionais na Universidade Federal do Piauí, era uma aula por semana, quer dizer, o professor andava em 10 salas de aula para poder dar sua cara, só uma aula por semana. E ficou de uma maneira que as artes realmente foi afastado da formação do aluno. E a preocupação do regime militar era a iniciação profissional, depois o curso profissional, que foi um desastre nesse país. Hoje nós estamos recuperando o ensino profissionalizante através dos IFET, com a formação, né, na realidade, um bom curso profissional, nós reconhecemos, as nossas famosas, tradicionais escolas industriais, escolas técnicas, e hoje o IFET. E ao longo do tempo, realmente, essa disciplina, a arte, ela foi afastada, né, do esquema pedagógico, do conteúdo, da grade curricular, passou a não existir. A formação se tornava difícil. Hoje, eu vejo que há uma maneira de como trazer tudo isso de volta na formação do aluno. A professora fez uma citação com relação ao professor Ítalo, de que o Ministério da Educação, através do Mais Educação, está introduzindo de uma maneira assim muito tímida, como segundo turno nas escolas, como querendo já introduzir o sistema integral de ensino às disciplinas nas áreas de arte. Então você já vê como segunda opção, que antes foi um teste do MEC, eu sempre tenho colocado, não sei se foi intencional ou não, mas foi o Ministério dos Esportes que introduziu o segundo tempo. Nesse período eu era secretário de esporte da minha cidade e eu então introduzi, no segundo tempo dos alunos, eu introduzi a capoeira, uma expressão de arte cultural, o taekwondo, futebol de salão, futebol de poeira, e fui introduzindo também a dança, a pintura, no segundo tempo do Ministério. Não tinha professores, eu tinha vários professores na Universidade Federal do Piauí, peguei alguns companheiros e dei um curso de 6 meses de capacitação para formar os monitores do segundo tempo, cada um dentro dessa especialidade. Então eu conheço um pouco dessa história. Em seguida, minha esposa foi prefeita da cidade e nós introduzimos isso como um sistema já antes do Ministério do Esporte colocar, nós já colocávamos na cidade de Timon. E hoje o Mais Educação também foi introduzida, ela foi reeleita prefeita e nós introduzimos o sistema todo do Mais Educação e estamos nos preparando para que, na realidade, o ensino seja de uma forma, de um sistema mesmo integral de educação. Nós vamos caminhar para isso. Eu acho que é a saída, principalmente nas grandes periferias, nas regiões de risco. Nós devemos implantar inicialmente o ensino integral. E esse país avançou muito, podemos negar, através do ensino profissionalizante, porque não tem outra saída. Quando se fala em inclusão, eu só vejo a inclusão com o ensino profissionalizante. Não podemos falar em inclusão social se não ter uma formação qualificada para inserir no mercado de trabalho. Então a inclusão social só pode se dar através do trabalho. E para aí está os IFET, formação do ensino profissionalizante. E trazendo de volta a nossa velha disciplina na área da arte. É verdade. Eu, pelo menos, dava aula de música, eu era formado em desenho. Dava aula de música, dava aula de teatro, né? Desenho geométrico, desenho técnico, era uma base muito corrigida da coisa. E faltou também, nesse período, o professor Mauro se lembra de que faltou incentivo. Teve época que não tinha nenhum aluno na área das artes cênicas. Né? O pessoal escolhia mais a área
desenho ou arte plástica. Com esse retorno, o campo, havendo uma demanda agora no ensino integral, é necessária a formação desses profissionais. E tornando obrigatório, porque tem escola aí que não coloca, na área das artes, não coloca nenhuma disciplina, somente escola privada, ensino privado. A escola pública ainda conhece lá a disciplina de arte, de acordo com a formação do professor, a necessidade que tem a escola é que se coloca. Então, esse PL veio uma hora muito oportuna, professor. E principalmente agora, que nós estamos trabalhando com o Plano Nacional de Educação. Agora é o momento. Que o Plano Nacional é onde nós traçamos, não é só essa LDB que está toda aí costurada, né? Desde o início da LDB. Nós já devemos já pensar em outra LDB, que essa era da época que não existia nem computador ainda. Então, nós temos que avançar com a nossa LDB e avançar. O governo tem que saber, eu tenho cobrado muito do governo, no sentido de que nós precisamos aprovar o mais rápido possível o Plano Nacional de Educação. Esse país não pode ficar sem um Plano Nacional de Educação. Desde 2010 nós estamos lutando, aprovamos aqui a comissão para o estudo do plano, colocamos aqui na Câmara, já aprovamos. Esse plano deveria ter sido implantado em 2011. Nós já estamos sem um Plano Nacional de Educação em 2011, 2012, 2013. Corremos o risco de não aprovar esse ano o Plano Nacional e para o próximo ano, 2014, que é o ano eleitoral, não teremos tempo de aprovar o Plano Nacional de Educação. Aí o Brasil vai ficar sem 4 anos sem ter um Plano Nacional. Ora, o Plano Nacional é o eixo condutor do processo educacional do país. Como os estados poderão traçar os seus planos estaduais de educação, se nós não temos o Plano Nacional como plano orientador? Como os municípios poderão traçar suas políticas municipais de educação se não tem o eixo condutor do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação? Como vai ocorrer se o processo do sistema educacional é um pacto federativo entre a União, Estado e município? É essa parceria que nós queremos desenvolver? Então, eu tenho essa preocupação. E agora, nesse momento, que nós temos a comissão especial que está estudando a reformulação do ensino médio, esse ensino médio ultrapassado, que de nada adianta a sua formatura, com a grade curricular ultrapassada. E ao mesmo tempo que tem uma comissão estudando também a reforma do ensino superior, tudo isso ao mesmo tempo. E eu tenho colocado na comissão de ensino médio que nós não podemos fazer uma reforma do ensino médio para melhorar a qualidade de ensino se nós não cuidarmos do ensino fundamental. Se nós não estudarmos lá da creche, que é a base de tudo. Eu não acredito que esse país jamais vai alcançar a qualidade de ensino se não cuidar das crianças lá na creche, 3, 4 anos de idade. Falar de qualidade de ensino, no ensino superior, ter um ensino privado ou um ensino público de qualidade, um ensino superior, sem ter a qualidade do ensino médio, e esse ensino médio sem ter a qualidade do ensino fundamental. Não, nós temos que começar do ABC para ter qualidade de ensino. Então, essa é a minha preocupação maior, senhor presidente. E eu tenho clamado, companheiro Raul, de que o Senado, o mais rápido possível, possa aprovar o Plano Nacional de Educação para retornar à Câmara. Nós temos que cobrar, retornar à Câmara e aprovar ainda esse ano o Plano Nacional de Educação. As nossas metas estão lá. As nossas diretrizes estão no Plano Nacional. Como se fazer educação num país sem um plano nacional? Só no velho Brasil que se faz isso? Não, precisamos mudar, senhor presidente. E essa iniciativa de colocar como conteúdo obrigatório no LDB é mais do que justo. Fazer com que essas disciplinas possam ser a formação humanística do aluno. Não podemos ter um aluno que vai servir apenas para fazer um curso acadêmico superior sem ser humanizado. Podemos pensar também em só escolher o ensino médio para profissionalizar. Ou um científico para preparar alguém para fazer só o Enem ou o vestibular. Queremos formar cidadão. E ninguém forma um cidadão sem ter no seu conteúdo da sua formatura a disciplina chamada arte.
obrigado, senhor presidente.